ficar sentado, ficar em pé. Lá atrás talvez não me veem. Mas eu sou Margarita de nascimento, mas Marga para as amigas e amigos. Sou argentina, mas moro aqui há quase 11 anos. Sou professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e venho trabalhando bastante também com a Graciela, com a Equity, com a Vivi, com a Issa. Temos feito vários trabalhos legais. Eu sou professora de desenvolvimento econômico e de economia feminista. Sou a coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Economia e Feminismo, que se chama NUEFEM, e também sou uma das cofundadoras da REBEF, que é a Rede Brasileira de Economia Feminista. Acabamos de publicar um livro, que é esse aqui, que está disponível pela Perseu Abramo, gratuitamente para todo mundo. Então, nessa tentativa de começar a constituir teoria feminista desde o Brasil, que eu acho que é uma coisa que falta bastante. Temos muitas experiências de militância, de construção dos coletivos, do movimento Mulheres, e vocês são a expressão disso tudo. Na universidade é um pouco mais difícil, e na economia, sobretudo. Então, assim como me perguntaram por que a gente faz essa coisa chata, fazemos essa coisa chata tentando trazer um pouco o olhar das mulheres racializadas, das mulheres periféricas, nesse Brasil e nesse mundo. Então, a minha ideia hoje é mais que nada, vou colocar aqui o tempo, porque eu tendo a falar muito, mas é mais que nada, eu comecei a estudar sobre feminismo tem uns 8 anos. Obviamente, quando eu fiz o meu doutorado, a minha formação, a economia feminista era uma coisa que nem se falava. Então, eu sou feminista há mais de 25 anos, porém, como teórica, muito mais recentemente. Estão aqui várias das minhas inspirações, a Graciela, a Vero Gal, a Lucy, são pessoas com as que a gente constrói e aprende, então tenho muito orgulho também de trabalhar aqui junto. E também, né, nessa mistura entre desenvolvimento, que, como se falava ontem, é uma palavra muito atravessada pela colonialidade, e a economia feminista, eu venho trabalhando também muito em o que acontece com a política pública, com a política econômica, e o que acontece com a geopolítica e a geoeconomia, ou seja, como essas grandes forças no mundo, né, entre os países dominantes, os países do norte global, vão acabar impondo determinadas questões que vão nos atravessar, né? Então, particularmente, eu vou querer pensar alguns problemas associados com as soluções ambientais, as soluções para a sustentabilidade, que hoje aparecem como as únicas soluções possíveis, mas que sabemos desde os nossos corpos e os nossos territórios que não são. Então, vou trazer algumas questões, inquietações, mas que nada para continuar a pensar. Eu sempre falo, nunca vou trazer soluções, sempre vou trazer as minhas preocupações. Então, esse agradecimento por construir esse espaço coletivamente, também por começar trazendo quem sou eu, porque parte de quem sou eu vai determinar o que penso e como penso. Em particular, eu acho que partimos de um consenso comum, que é que estamos em uma situação de emergência, de urgência climática, né? Hoje não temos dúvidas que a situação está no limite. Sabemos, temos o IPCC, né, que é o Instituto Internacional, que vai nos dizer o tempo inteiro: gente, estamos chegando na beira, né, na beira do acantilado. Falta um passinho a mais e não sabemos o que vai acontecer. Tem se estudado muito o fato que, além do aumento de 2 graus centígrados na média das temperaturas, os eventos extremos que vão começar a se multiplicar vão ser gigantescos. Para quem mora no Rio de Janeiro, sabemos que esse foi o inverno mais estranho da história do Rio. Nos últimos 20 anos tivemos frio absurdo, que as pessoas não estão preparadas para isso.
temos também ondas de calor, temos milhões de coisas, né, partindo da pandemia pelo Covid, que também tem a ver com essas mudanças, que eu não chamo de mudanças climáticas, e sim de mudanças globais. Justamente mudanças globais pelo fato que tem a ver com a forma em que o sistema econômico capitalista funciona. Não tem a ver com a gente, com os indivíduos, não tem a ver com o fato de que faz, como contribui cada um para poluir, para não poluir. Quem está poluindo são as grandes empresas, quem está poluindo são os grandes donos do capital. Quem está gerando toda essa situação calamitosa em que estamos tem a ver com as grandes estruturas do poder internacional, que são também aquelas que hoje trazem as soluções, porque infelizmente sabemos que podemos fazer toda a força possível, né, praticar todas as nossas lutas, nossas manifestações para torcer às vezes algumas políticas, mas quem em geral impõe as soluções são eles, né? É o sistema econômico, são os grandes detentores do poder. Nesse sentido, né, eu quero remarcar o fato que esse poder econômico é um poder que é patriarcal, que é profundamente machista, é um poder que é branco, um poder que está completamente atravessado pelas relações históricas, né? Então, voltando para essa ideia ontem da colonialidade, desde o início do pensamento econômico, a gente pensa a economia desde esse olhar do homem branco, cis, heterossexual, europeu. Esse homem que, obviamente, não somos nós, mas também não são os nossos companheiros, né? É um olhar que é completamente diferente do que nós estamos atravessando aqui nos nossos corpos e territórios. Esse olhar vai trazer como solução, porque hoje a discussão do meio ambiente, as ecofeministas sabemos bem, é uma discussão que tem mais de 50 anos, né? A gente não é que acordou ontem e falou: eu acho que temos um problema com o clima. Não. Já sabíamos há muito tempo, já sabíamos como os rios estavam secando, já sabíamos como tinham mudado os cursos, né, dos rios, tinham mudado, em geral, todas as chuvas, os deslizamentos. Temos a companheira aí que estuda chuvas, deslizamentos, alagamentos. Já sabíamos há muito tempo. Hoje passa a ser um problema porque é iminente. Então, no momento de urgência e de iminência, eles falam: sim, é verdade, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, vem num momento que é muito particular. Que no momento em que eles, como a Graciela falava ontem, eles precisam mudar como se organiza a produção, como organizam eles a organização social. Por quê? Porque o livre mercado, o livre comércio que eles defenderam por muitos anos, não está dando certo para eles. Obviamente para a gente nunca deu, mas para eles hoje não dá certo. Para eles, quando vemos os exércitos de pessoas atravessadas pelo fentanilo nos Estados Unidos, que são trabalhadores desempregados e marginalizados, para eles, quando vemos o exército de desempregados na Europa, eles começaram a se dar conta que precisam, de alguma forma, parar com esse capitalismo predatório que tira os empregos. Para eles, esse livre comércio, que era muito motivado pelas multinacionais, etc., hoje não está dando certo. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é que uma das soluções que eles falam, que é justamente pensar nessa política verde, pensar na descarbonização, com palavras lindas que a gente consegue ouvir, né, nos jornais e tal. Vamos descarbonizar, vamos para economias verdes, vamos pensar numa economia sustentável. Na verdade, acaba sendo o que o norte global precisa para mudar essa situação de desemprego, essa situação de descapitalização, desindustrialização, não descapitalização, essa situação de desindustrialização. Então, todos os investimentos dos últimos anos e dos anos que vão vir são essencialmente, né, chamado a nova economia verde na Europa, ou a IRA Act, que é a Acta pelo controle da inflação nos Estados Unidos, são, na verdade, políticas de reindustrialização, políticas protecionistas, políticas de pensar como conseguir novamente desenvolver os territórios deles,
que nos deixa, mais uma vez, numa situação muito ruim. Porque esse aumento do protecionismo não é simplesmente, vamos olhar para a gente e vamos deixar o sul global fazer o que eles quiserem. E nós entrarmos na lógica dessa reindustrialização dos Estados Unidos e da Europa, como? Como aqueles que vamos fornecer recursos naturais, como aqueles que vamos dar todos os nossos minerais para eles conseguir fazer essa transição energética. Então, eles que precisam? Eles precisam de lítio, que está onde? No triângulo aqui entre a Bolívia, a Argentina e o Chile. Eles precisam o quê? Eles precisam o níquel, o cobre, as terras raras, tudo o que eles precisam para essa transição energética, para gerar energia elétrica, para gerar as baterias, são todos produtos que são minerais, que estão nos nossos países. E eles não vêm simplesmente a ver como fazer para conseguir. Eles vêm a tomar esses minerais. Eles vêm a se apropriar num processo neocolonial. Em que sentido? Volvemos uma colonialidade, volvemos uma situação onde eles vão avançar sobre os nossos territórios, vão avançar sobre os nossos corpos, vão avançar novamente sobre a apropriação de tudo isso que a gente tem. Vão potenciar, então, a desindustrialização nossa, porque a única coisa que interessa para eles é justamente a nossa riqueza de minerais. Vão potenciar, então, que os custos dessa extração sejam pagos pelas nossas comunidades, né? Comunidades que vão ser afetadas por mais poluição, comunidades que vão ser afetadas por desmatamento, etc, etc. Enquanto a gente vai ter que nada. Não é por acaso, só para fazer uma menção, não é por acaso que o Elon Musk está promovendo todos esses governos de direita. Né? O Elon Musk, por que promove o Milley? Não porque o Elon Musk seja um amante da motosserra, ele pode até ser. Mas ele promove o Milley porque a forma mais fácil que é Starlink consiga o acesso ao lítio barato. O que acontece com as comunidades que moram no norte argentino? O que acontece com a Argentina, que vai perder esse recurso precioso? Essas questões são muito importantes. Então, quando pensamos essas soluções da descarbonização, que vem vendida como, olhem como o sistema está pensando na sustentabilidade, como pensa na gente, falam de transição justa. Não tem coisa menos justa que a transição que eles estão pensando. De fato, como ontem se comentou, estamos há 10 anos com os governos nessa suposta transição energética. Temos que várias das produções do norte global já são muito mais limpas, ou seja, geram menos emissão, e ainda assim estamos emitindo muito mais do que antes. A situação não se revertiu. Por quê? Porque temos tecnologias que produzem menos CO2, mas estamos produzindo o duplo, triplo. Então, a quantidade de emissão no final é a mesma ou mais. Que é a situação em que estamos hoje. Então, o problema é esse capitalismo patriarcal, racista, predatório, que continua a considerar que os recursos são recursos naturais, são bens, que a gente pode se apropriar. A nossa relação com a terra é uma relação de considerar isso material e não a realidade de ter uma relação harmônica. E outro ponto que eu queria trazer é que muito se fala dessas políticas de transição justa que, na verdade, nunca pensam as dimensões de raça e de gênero. Tenho certeza que as minhas companheiras aqui vão falar mais sobre isso, mas sabemos que todos os eventos extremos afetam muito mais as mulheres e as pessoas racializadas. O racismo e o sexismo ambiental são um dado de fato. Agora, a transição energética não está nem pensada para as populações que têm piores condições para enfrentar, né, essas políticas com mitigação e adaptação. E são as populações também que não estão, por exemplo, quando falam de empregos verdes, que está na moda, né? Está na moda agora falar de vamos ter uma indústria verde, vamos ter empregos verdes. Os empregos verdes não têm mulheres, não têm negras, não têm negros. Os empregos verdes estão em setores que só empregam homens brancos. Então, o que vamos fazer? Se toda a economia se concentra em gerar empregos só para homens brancos,
que vão fazer as mulheres? O que vão fazer as mulheres racializadas? O que vão fazer os homens racializados? Então, não se estão pensando políticas que sejam políticas integrativas, que sejam políticas inclusivas, e isso num contexto no qual as mulheres temos muito pouca representação também na tomada de decisões, onde só agora no Brasil, por exemplo, estamos discutindo sistemas integrais de cuidados. Sem um esquema de cuidados, a grande maioria das mulheres ainda estamos fora do mercado de trabalho. No Brasil, quase a metade das mulheres não integram sequer a força de trabalho, ou seja, nem tratam de sair a procurar um emprego. Por quê? Porque tem que cuidar de mais alguém. Estamos num país onde a educação pública está em níveis desastrosos, a saúde pública também, a saúde particular e a educação particular são caríssimos. Não temos educação integrativa, então você manda um filho para a escola e são 4, 5 horas. Hoje é muito difícil poder criar, tomar conta de uma casa e sair a trabalhar. E quando se faz isso, se faz as costas de quê? De explorar ainda mais a outra mulher, que está em pior situação. Então precisamos de políticas de cuidados. Só agora começamos a avançar nisso. Precisamos de políticas que pensem, que incluam mulheres nas várias áreas de formação. E precisamos de empregos que sejam empregos de verdade. Eu vou fechar com isso, que um grande problema e uma grande preocupação é que justamente todos os empregos que estão sendo criados são empregos absolutamente associados à lógica do empreendedorismo, que tanto se falava ontem. Tivemos aqui a companheira sindicalista contando a situação extrema e terrível que trabalhadores por aplicativo estão passando. Então, o governo hoje está muito feliz por ter o mínimo nível de desemprego de tantos anos no Brasil. Esse desemprego é às costas de gerar emprego que não é emprego de verdade, que não é emprego com direitos. Estamos diante de uma situação de superexploração e autoexploração da classe trabalhadora. Hoje não vale mais a pena, não tem mais sentido falar de desemprego. Se qualquer um pega o celular, abaixa o aplicativo e pode ser um entregador. Então temos que pensar outras formas, temos que pensar como o Estado vai ser garantir isso tudo, num contexto no qual os Estados estão absolutamente cooptados e atravessados pelas agendas e as lógicas do ajuste estrutural, do equilíbrio fiscal e da redução dos gastos. Então, companheiras, temos muito para trabalhar, temos muito para lutar, temos muito para nos organizar, para recuperar, sim, essas organizações que vêm desde outras lógicas, mas também para gerar os espaços de contrapoder e de disputa com essa geopolítica neocolonial, contra essa política que está devastando, que é a política da austeridade fiscal. Então, muito obrigada. A gente continua falando depois. Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininha. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Saudações quilombolas a todos, todas e todes. Dizer que eu estou um pouquinho nervosa. Recebi o convite já agora pela manhã para contribuir um pouquinho com esse debate nesta mesa, mas a gente pede licença, né, à ancestralidade, aos mais velhos, aos mais novos, a esse evento, para que a gente possa proferir, né, a nossa fala, a nossa voz e pedindo licença aos nossos mais velhos e aos nossos ancestrais. Eu sou Pedrina Belém do Rosário, nascida na comunidade quilombola do Jatimane, no interior da Bahia, região conhecida como região do Baixo Sul da Bahia, uma região onde se contempla mais de 57 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. E todo o meu processo de trajetória começa aos 11 anos de idade dentro do meu território. E todo esse processo de ativismo, ele parte de uma inquietação, de problemática,
a gente identifica o problema e a gente começa a se questionar como resolver. E aos 11 anos, eu estava estudando ainda no Quilombo, e a gente fez um trabalho voltado para a questão ambiental, e eu fui provocada a fazer uma reflexão sobre o meio ambiente. E lá no meu território, nós temos um grande problema, que é a questão do esgoto, que ainda é jogado nos nossos rios. A comunidade quilombola de Jatimanha é rodeada por lindas águas, cachoeiras, a Mata Atlântica belíssima, porém existem esses danos que têm sido contraponto, né, dentro do território. E aí eu escrevi um texto aos 11 anos de idade, e esse texto ganhou uma dimensão para o jornal da cidade. E eu comecei a ficar sendo conhecida porque desse texto, onde falava sobre a mãe natureza, sobre a preservação dos manguezais, a preservação da água. Foi um texto de denúncia. E isso acabou ganhando força na região. Eu comecei a ser procurada para falar, para questionar sobre esses temas. E eu fui ganhando espaço dentro do território, começando a fazer ações dentro da comunidade. Então, com esse processo todo, eu assumi a Associação Comunitária Local, que hoje tem 20 anos de existência. E estando nesse espaço, me permitiu usar a minha voz, legitimar não só a voz de Pedrina, porque até então a gente se questionava, como Grada Quilomba questiona, quem é que autoriza o outro a falar? Quem está autorizado? Quem legitima essa voz? E a gente precisa legitimar as vozes do nosso território. A gente precisa validar as vozes dos povos indígenas, as vozes dos povos quilombolas. E aí eu fui crescendo nesse processo, e só em 2019 é que eu consigo entrar na universidade. Eu sou a primeira da minha família a conseguir entrar na Universidade Federal, a cursar Relações Internacionais. E aí vocês podem imaginar, nossa, uma quilombola preta vindo do quilombo e está num curso super elitista branco, né? Então foi um desafio muito grande para mim fazer esse curso. Em muitos momentos pensei em desistir, porque quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, não tem nada a ver com a minha história, com a minha vida, com o meu território. Mas eu falei, eu preciso estar aqui para fazer o enfrentamento, para contrapor a esse sistema, a essa forma de enxergar o mundo a partir de uma única forma, uma única lógica de ver. E aí, eu estou aqui hoje para trazer a minha experiência enquanto mulher negra quilombola, filha de marisqueira, filha de extrativista, né? A comunidade quilombola de Jatimanha é uma comunidade que vive hoje do extrativismo não predatório da piaçava, que é uma palmeira nativa e endêmica da região do Baixo Sul da Bahia. E é através desse modo de vida, esse modo do bem viver, de cuidado com a natureza, que essa comunidade hoje mantém a mata em pé, mantém os rios ali onde a gente mata a nossa sede, a mata onde a gente tira o nosso sustento e preserva e conserva o meio ambiente. Então a forma como a gente desenvolve o extrativismo da piaçava é uma forma que é um modelo a ser replicado em outros territórios, em outras comunidades, e desfazer esse olhar do extrativismo neocolonial que sempre predominou. E as comunidades quilombolas e indígenas, elas mostram essa forma do bem viver. E é essa forma que a gente precisa legitimar, precisa validar, precisa falar, precisa mostrar que é possível pensar outras formas a partir do olhar do território, de dentro para fora. E aí, quando eu entro no curso de Relações Internacionais, entra um grande desafio. Normalmente, quando a gente entra, para quem é de RI, a gente entra nessa lógica de pensar a China, as grandes potências, estudar Estados Unidos. Eu falei, não vou estudar Estados Unidos, não vou estudar China, eu vou estudar a partir do quilombo. E aí começa o meu enfrentamento dentro do curso, porque como que você vai discutir questão quilombola dentro de RI? Gente, assim eu falei, não, mas eu vou. E eu, quando entrei na universidade, eu não entrei só para ter um diploma. Eu entrei para pensar além dos muros da universidade. É preciso que o conhecimento quilombola predominasse dentro daquele espaço, daquela estrutura, para a gente poder fazer o enfrentamento. Eu fui para lá, não fui sozinha. Eu estava ali representando uma população. Eu era a primeira da minha família a estar naquele espaço, primeira do quilombo a estar dentro daquele espaço. Então era uma responsabilidade, era uma cobrança sem medida. Em alguns momentos eu falei, não vou dar conta, eu não vou conseguir. Mas a força dos meus ancestrais me permitiram que eu conseguisse concluir a minha graduação
e, inclusive, finalizar o meu artigo dentro do território quilombola, defendendo essa temática. Diplomacia quilombola nas relações internacionais do local ao global no quilombo de Jatimanha. E aí eu vou tentar ser bem rápida porque do tempo, mas eu quis trazer isso porque como eu fui convidada, né, eu falei, eu vou trazer essa temática porque eu sei que é algo que precisa ser validado, precisa ser legitimado, né, precisa ser mostrado, a gente precisa mostrar essas outras formas de políticas, né, de formas de comunidades políticas, que são os territórios quilombolas, que são os povos indígenas. Então, é preciso que a gente estabeleça e valide essa história, essa cultura a partir do território, a partir da lente do indígena, a partir da lente do quilombola. E aí, a minha inquietação... Onde é que aperta aqui mesmo? Ao contrário. Aí... Aqui? Ah, desculpa. Ah, meu Deus. É o contrário, o controle. Ah, tá. Desculpa. E aí eu começo a trazer no meu processo, né, um grande intelectual que ancestralizou no ano passado, o Nego Bispo, onde ele fala: fogo queimaram palmares, nasceu canudo. Fogos queimaram palmares, nasceu canudos. Fogo queimaram canudos, nasceu caldeirões. Fogo queimaram caldeirões, nasceu pau de colher. Fogo queimaram pau de colher e nasceram e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. Nego Bispo. E aí eu quis trazer essa foto que é minha aos 11 anos de idade e o meu textinho que saiu no jornal da região. E aí eu vou continuar trazendo o Nego Bispo, porque ele vai falar que um dos movimentos mais importantes para contracolonizar é sair da teoria e priorizar a trajetória. Eu digo que minha trajetória precisa sustentar o meu discurso, senão o meu discurso não tem sentido. E aí, pensando nisso, vem a minha inquietação. Qual o lugar do quilombo e dos quilombolas nas relações internacionais e nos espaços de negociação internacional? Precisava questionar isso, porque se a gente não questiona, não vai para o debate, não vai para o enfrentamento, a gente não vai trazer isso, essa outra lente que está invisibilizada, que o epistemicídio está aí, as relações internacionais, ela é um epistemicídio para nós. E é preciso que a gente compreenda, questione, para começar a trazer essas vozes para dentro dos estudos. Então, a ideia do meu trabalho foi a partir dessa inquietação de pensar o lugar do quilombo e dos quilombolas nas RI, né? Teve como objetivo principal avançar a proposta de diplomacia quilombola a partir das dinâmicas de resistência e articulações de lutas quilombola, em contraposição às abordagens sobre a RI e a diplomacia, que são centradas nos estados enquanto única forma de comunidade política. As cosmologias quilombolas são colocadas no centro da análise. Então, eu realmente, com essa pesquisa, eu fui para o confrontamento dentro da teoria de RI, pensar que as cosmologias quilombolas e indígenas, elas também podem ser uma forma de pensar o Estado, não só a partir do Estado, mas a partir do território. E aí vem toda a investigação que foi feita na comunidade. Eu optei por um caráter qualitativo, mas também de entrevistas locais, onde eu entrevistei lideranças, moradores locais, para ouvir as suas vozes e legitimar essas vozes dentro do meu trabalho. E foi assim algo inédito, foi algo extraordinário. Então, com base em autores negros como Lélia, Abdias Nascimento, que aí eu trago a partir do quilombismo, da Lélia, da americanidade. Então, consegui fazer esses paralelos e consegui defender esse trabalho com muito êxito, inclusive indicado para mestrado e doutorado, porque realmente é uma proposta que não deveria ser inovadora, ela deveria já estar presente dentro dos livros, porque quando os lá chegaram, nós já estávamos aqui. Apagaram a nossa história, mas não apagaram a nossa oralidade. É por isso que a gente está aqui. Eles podem queimar tudo, mas não vai queimar quem a gente é. E aí teve toda a estrutura que eu
trabalhei foi a partir desse quilombismo, de pensar o conceito de diplomacia quilombola a partir da diplomacia indígena. Então, tem todo um aparato que depois eu posso estar compartilhando com vocês, que eu não vou adentrar porque é do tempo, mas dentro desse processo todo, o objetivo foi, no meu lema de vida, foi levar o quilombo para o mundo e trazer o mundo para dentro do quilombo sem precisar sair dele. E eu tenho certeza que isso é possível, porque a gente está conseguindo levar os nossos territórios para o mundo sem a gente precisar desmatar a natureza, sem a gente precisar sair do território. O que faltou para a nossa gente, sabe o que foi? Oportunidade. Dê oportunidade e você vai ver a revolução acontecer. Isso é verdade. Dê oportunidade. E é isso que faltou para muitos dos nossos. Então hoje, quando a gente tem a oportunidade de pegar esse microfone, a gente tem que falar. A gente tem que efetivar essa voz, a gente tem que validar e tem que mostrar essa força que está lá dentro dos territórios e que não pode ser de cima para baixo, tem que ser de dentro para fora. A gente precisa potencializar quem está lá dentro, os saberes que estão ali, predominando dentro do território. E aí vem todo esse processo que eu não vou entrar, gente, que é teoria, mas só para dizer para vocês que eu tinha que trazer essa questão, mas mostrar que existem outras formas de comunidades políticas e a gente pode provar que são as comunidades quilombolas tradicionais e indígenas. Essa foto aqui é uma foto lá das mulheres do meu território, mulheres fortes que têm construído história de resistência, de luta. Então, uma revolução dentro da revolução, a diplomacia das mulheres quilombolas, entender que essas mulheres, ela tem feito um papel essencial para a transformação, de reimaginar, de repensar o mundo a partir de suas práticas. Aqui foi um trabalho que a gente desenvolve dentro do território hoje. A gente consegue se comunicar nacionalmente, internacionalmente, por nossas ações. A gente consegue se organizar enquanto comunidade política para denunciar, para gritar e mostrar que nós podemos sim estar nos espaços que a gente quer estar. Seja na Piaçava, seja no Manguezal, seja dentro da academia, a gente só não pode esquecer de onde nós viemos. Então, levar Getmani para o mundo e trazer o mundo para dentro do quilombo foi também trazer esse reconhecimento dos quilombolas enquanto sujeito de direito, que é fruto de uma longa história de resistência de africanos que foram escravizados no Brasil e suas descendências. A gente conseguiu, dentro desse trabalho, articular junto com a CONAG, que é o grande e maior movimento, né, que representa os quilombos do Brasil, né, e a Associação Comunitária do Getmani, que tem sido um modelo de ação comunitária, de como que a gente pode promover o desenvolvimento dentro dos territórios através de uma organização comunitária local, envolvendo as pessoas, envolvendo todos esses atores que estão ali, que fazem a coisa acontecer. E aí, dentro dessa pesquisa também, que aí eu falei lá na frente, foi a partir também do meu corpo enquanto mulher preta, trazer essa trajetória atrelada a esses enfrentamentos, a esses desafios. Então, Pedrina, né? E aí a gente trouxe a referência da Conceição Evaristo, que ela vai falando, aos poucos fui ganhando alguma consciência. Consciência que compromete a minha escrita como lugar de autoafirmação da minha particularidade, de minha especificidade como sujeito, mulher, negra. E aí eu finalizo dizendo que, para mim, Pedrina Belém, fazer o curso de Relações Internacionais não fazia sentido se eu não pudesse trazer os meus, se eu não pudesse fazer a defesa de que o quilombo também é esse espaço de comunidade política que se articula, que se organiza, que faz acontecer, que promove, que pode, deve e é protagonista da sua própria história. Então, a trajetória de ser mulher preta quilombola, de ancestralidade e memória familiar, né, de ter esse lema de levar o quilombo sem precisar sair do quilombo, né, essa perspectiva de formar-se então, internacionalista, né, essa intersecção entre ser pesquisadora e corpo político social quilombola, o potencial de influenciar e mobilizar agendas de política externa e construção de políticas públicas, inserindo-se assim no âmbitos mais estratégicos. Isso porque a gente consegue chegar em lugares que a gente não precisou de que o Estado chegasse e dissesse, não, a gente conseguiu chegar lá independente do Estado, e a gente mostra isso nos nossos compromissos no dia a dia dentro do território. Debate do quilombo e sua agência diplomática, né? E, por fim, essas construções de soluções mais justas, sustentáveis para os desafios globais, promovendo a diversidade de voz no cenário internacional. Então, eu trouxe de uma forma bem resumida
essa um pouco da minha pesquisa, né, que foi esse trabalho que está fundamentada numa realidade. Isso aqui não foi só uma pesquisa, não foi só uma teoria, mas é o que acontece. É a prática do bem viver, é a prática de quem vive no território do bem viver, de quem nasceu no quilombo e que sabe e que sente na pele os desafios que uma mulher preta, quilombola, ela enfrenta. E não foi fácil terminar essa graduação não, mas a gente conseguiu porque a gente acredita na forma que os nossos territórios, eles se organizam e fazem acontecer. Atualmente, eu estou na associação, na coordenação de mulheres, inclusive, né? Estava na de cultura, agora fui para de mulheres, e a gente tem um trabalho incrível voltado para a questão do turismo comunitário. É uma comunidade que é modelo na região, então a gente recebe muitos visitantes dentro do território. Não é para o turismo de massa, não, é para o turismo de experiência. Quem vai para o território, vai lá para conhecer o modo de vida do território, das pessoas, a sua forma de viver, a sua forma de agir. Então é essa forma que a gente tem construído, que a gente tem acreditado e que a gente tem percebido que é a forma que vai prevalecer no mundo, que é a forma como os nossos territórios sempre se organizaram e mostraram que podem fazer a revolução. O que está faltando é a gente validar, legitimar, e a gente não precisar que alguém valide isso. A gente precisa validar isso, mostrando que é possível a gente fazer as nossas formas de desenvolvimentos sustentáveis que não agridem a natureza. Porque hoje a gente está sofrendo com as questões climáticas, mas a gente não é responsável por isso. Nós somos guardiões da floresta. O que a gente está aqui é catequizando para reflorestar as mentes dos que estão lá destruindo, né? A especulação imobiliária que tem crescido dentro dos territórios, e a gente precisa estar atento a isso. Então, que esse momento aqui ele seja importante para a gente sair daqui com o coração do esperançar, como nossa colega falou, para a gente voltar para o território, porque é bonito estar aqui debatendo isso, mas quando a gente vai para a realidade, a gente vê que é um outro desafio. E a gente precisa estar unido, né, Silvia? Entendendo os nossos papéis para a gente poder fazer a revolução e entender que a gente não está fazendo errado. A gente está no caminho certo. A gente só está precisando de pessoas também que pensem junto com a gente e construam com cada um de nós. Agradecer a oportunidade e aí depois a gente pode conversar mais. Uhul! Agora me digam como é que a gente continua a partir daqui, porque eu acho que isso desassossega tanto a gente de uma maneira organizativa que dá vontade de ganhar a rua, chamar a galera e montar o plano da gente, né? Para ocupar todos os espaços. Tá funcionando bem? Que massa. Eu vou então tentar ser o máximo breve, mas queria começar saudando vocês e que a gente possa se olhar e sentir que a revolução até agora passa pelo fato de a gente poder estar aqui, estar vivas, também ter esse momento ou esses momentos de compartilhar e fazer alegria, e a imensa honra de também, no momento de hoje, da manhã, poder escutar quase todas vocês, porque as pessoas vão chegando, né, Graciela? Ainda algumas assim aos poucos, mas a alegria que foi de escutar a grandiosa maioria de vocês dizendo de onde vem, o que está fazendo e sentir a liga que existe nessa sala. Então, vamos reconhecer a existência da gente se olhando e se aplaudindo. Sabe, o aplauso como esse lugar de promoção de energia, de saudar a vida, de dizer que estamos aqui e que a gente vai sair daqui também muito mais fortalecidas e construindo o caminho. E esse é um ato revolucionário muito grande que a Equity faz com várias parcerias, mas de juntar a gente nesse momento histórico, né, de mundo. Eu me chamo Silvia Siqueira Campos, venho de Recife, de um dos morros, e passei por diversos lugares da região metropolitana, por algumas organizações, sempre estive na luta por direitos humanos, em alguns momentos muito mais vinculado, grande parte disso, aos direitos de crianças, adolescentes e jovens. Hoje, eu trabalho na Open Society Foundations, na área de democracia. E é aí onde eu parcerizo muito, colaboro muito com Renata, que se apresentou um pouco antes de mim, né? No momento da manhã. Acho que partindo desse lugar primeiro, né,
que a gente reconhece o extrativismo como uma continuidade colonial. E o quanto que isso é muito, eu acho que tido ainda com certa naturalidade, porque ele de alguma maneira ainda serve à construção de riquezas, ele abastece mercado internacional e ele impulsiona disputas em todo o mundo. Agora, quando eu penso nessa coisa e vou para a teoria, eu acabei hoje de manhã me dando conta de duas conversas que ocorreram nessas 2 semanas com pessoas que, de certa maneira, influenciam em decisões políticas do nosso país ou ainda que queiram influenciar esses lugares. E eu me deparei com 2 coisas na reflexão de hoje. A primeira é que a gente discutia o cenário político eleitoral que a gente tem no Brasil para o ano que vem. E o que está passando numa determinada elite brasileira é de que Tarcísio de Freitas é um grande moderado. E eu fico muito assustada com isso. Eu estou só pensando isso, né? Mas a conversa se desenrola. E aí, Rivane, eu fico me perguntando assim sobre por que essa elite, ainda que se coloca no campo progressista, tem a incapacidade de entender os danos tanto de uma lógica extrativista, mas o quanto que essa lógica extrativista ela funciona intimamente relacionada com o neoliberalismo. O mesmo neoliberalismo que produz Tarcísio de Freitas, que sustenta e dá lugar político e de poder a Bolsonaro e diversos outros. E que a saída que determinada elite constrói e debate nunca passa por soluções que venham dos territórios, que, como vocês disseram, como dissemos há pouco, são as guardiãs da vida. E isso é muito assombroso, né? Quando a gente para sentir isso, e principalmente eu falo desse lugar onde eu tô, na Open Society, e a gente vai circulando e promovendo espaços de debate. Eu acho que nesse lugar, uma das coisas que me incitam, inclusive, no diálogo, porque a gente precisa encontrar aliados e fazer com que o quilombo saia, que as pessoas cheguem no quilombo reconhecendo a ancestralidade, respeitando a ancestralidade e vendo essa ancestralidade como sistêmica e não apenas como uma experiência pequena, localizada, que ali reúne umas centenas de pessoas. Eu me coloco muito no sentido de apresentar para eles os links disso, né, que ocorre no mundo e não só no Brasil, mas como o neoliberalismo com o extrativismo são, na realidade, armas que produzem um ecocídio no mundo. Em diversos territórios, ali, né, localizadamente. Se a gente para pensar e pega só alguns dados aqui dentro do país, como a usina Belo Monte, Porto de Suape, Brumadinho, ou ainda, né, se a gente vai para a Argentina e lembra do caso que eu acho que foi em Mendonça, do rio Matanza-Riachuelo, que ficou extremamente poluído, e isso levou a um caso de litígio. Ou se a gente observar que na Colômbia, 40% dos casos de litígio hoje, né, ambientais, estão vinculados à contaminação da água. Basicamente, eu acho que em torno ali de também 30 se referem à contaminação do ar e 20 com relação a resíduos sólidos. E se a gente vai somando e vendo os assassinatos dos nossos companheiros e companheiras e diversas outras violências nesse sentido, a gente de fato vive um ecocídio, só que tudo é tratado de maneira separada. A gente não consegue construir na grande mídia, na mídia, no que a gente tem chamado de mídia do meio, essa narrativa do poder destruidor que tanto o extrativismo como o neoliberalismo
estão causando, né, e tem. Nesse sentido, que a gente tem visto na Open aí, falando como Silvia, né? De onde eu venho. Tento todos os dias, sabe, Pedrina, observar muito qual é a trajetória que eu quero construir, quais são os limites que me impõem o sistema, mas também como é que a gente constrói alianças. E vocês não sabem, mas no início, quando eu disse, Pedrina começou a falar, eu cheguei assim, e estava escutando sobre quilombola e diplomacia. Eu olhei para ela e disse, como é? Eu estou procurando isso. Porque a gente está nos espaços e a gente sabe também quais são os corpos que ocupam, né, esses lugares. Principalmente nessa discussão sobre multilateralismos e tal. Então, o que é que a Open tem feito nesse momento? Por um lado, tem um apoio que vai muito para a promoção de justiça, de prosperidade climática, né, e econômica. A gente tenta impulsionar nesse lugar a transformação socioecológica, que na realidade o neoliberalismo, de novo na sua traquinagem, transformou e reduziu isso em transição energética. A gente queria algo muito maior, a gente quer ainda, né? Mas mercadologicamente foi como eles entenderam e reduziram. Entenderam não, né? Eles captaram e reduziram. Mas esse é um esforço da Open Society. Eu acho que muitas de vocês também têm acompanhado que cada vez mais a gente se aproxima da atuação, numa atuação junto a governos democráticos para impulsionar mudanças. E aí, por isso que nesse momento, nesses últimos anos, a gente tem tido uma aproximação com, por exemplo, o Ministério da Economia, o Ministério do Meio Ambiente, entender como a gente constrói saídas a partir daí. Óbvio que o debate também está sobre alternativas econômicas de transição verde justas, só que eu acho que o que a gente tem até agora colocado na mesa é muito mais por eu acho que ainda vem muito com uma lente colonial, e existe um pedido nosso e uma busca sobre onde estão as novas propostas, como a gente chega a elas. Outro ponto também de ação nossa é a defesa dos defensores e a proteção dos defensores de direitos humanos, dos direitos ambientais. É um programa que, infelizmente, não abarca todos os países, mas essa ainda é uma atenção. Eu acho que, em caso de existir em algum país, obviamente que a porta está aberta para um país onde a gente não tem esse programa, mas que a gente, óbvio, está abertas a dialogar. A Open tem uma presença estratégica, obviamente, no sul global. Eu acho que não tenho esse dado ainda, mas está aí, vou atrás dele. Tenho certeza que a maioria dos recursos, principalmente nesse momento de transição, vieram muito maior, assim, boa parte para o sul global. Eu acho que aí uma tarefa nossa em conjunto, e é num conjunto grandão, qual é a proposta antissistema, qual é a proposta de bem viver que a gente coloca na mesa, não apenas como uma alternativa num território ou no outro, num quilombo ou no outro, mas que nos permita, Jolusa, disputar o sistema a partir das grandes casas também, sabe? O quanto que as nossas companheiras e companheiros ocuparam determinados espaços, mas também não tiveram elementos para fazer a luta da maneira como a gente precisa. E aí eu acho que eu termino com o seguinte, a área de democracia na Open, aqui na América Latina, se chama, e a gente tem mudado o nome, meio que a revelia, mas num movimento bastante gostoso, bastante bom, Democracias para o Bem Viver. Acho que numa conversa que a gente teve, Rivane, há algum tempo, foi aberturas democráticas na América Latina, né? E todo mundo, a gente conversou sobre isso, né? Aberturas democráticas, o que é isso, onde, se na verdade o movimento é oposto. E nesse desenho da estratégia, o que a gente quis entender o bem viver é o projeto sistêmico que a gente precisa trazer para a centralidade da vida e repensar as novas relações políticas, econômicas, ambientais. Então, o que é que a gente consegue construir a partir dessa lente e com o tamanho do sistema? Na sociedade civil, mas também na institucionalidade. Estou aberta a conversas. Infelizmente, não consegui ficar
o dia de ontem inteiro, mas vou deixar também meu contato, a Graciela tem, e a gente pode continuar esse papo e a ação, que é o que também mais nos importa, para transformar, para cuidar das nossas vidas e sabendo que a gente é natureza, né? Então, que a gente se veja nessa integralidade e que a gente possa construir cada vez mais a integralidade da luta. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvia, por ter cedido aí 5 minutos para o debate. Obrigada, Pedrina e Marga, também as três, pela rigorosidade no tempo. Então, a gente vai abrir agora 3 falas só, gente. Bom, quantas temos? Porque a ideia era fazer 3 falas de 3 minutos, mas como a gente tem mais, se vocês conseguirem fazer em 1 minuto as perguntas... Adoro. 3 falas, 75. Isa, você pode me ajudar aí? Tá, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, 5. A gente tinha pensado 3 minutos. Tá, 1 minutinho. 1 minutinho, consegue? Quem consegue fazer em 1 minuto, dá. Não tem como fazer, mas a gente vai, né? Primeiro agradecer a potencialidade da mesa, a negritude representando, né? Enquanto mulher quilombola, não falar um pouco, mas dizer assim, que quando a gente fala em empregos verdes, nós quilombolas, nós agricultores, nós que moramos na zona rural, já temos esse emprego. Só precisa ser qualificado e entender a nossa potencialidade, né? E juntando as falas de vocês, eu pergunto para as 3, o que vocês acham? O que a gente pode tirar daqui desse seminário? O que a gente pode estar levando para os espaços de construção? Porque nós quilombolas temos uma frase, nada de nós sem nós, nada para nós sem nós. E eu gostaria de adequar essa fala hoje, colocando aqui, nada para as mulheres sem as mulheres. O que vocês estão pensando para nós mulheres, estar levando para dentro dos territórios, enquanto feminista, enquanto ativista que somos, para a construção e reconstrução do pensar e do bem viver dos nossos povos, dos nossos corpos. Bom dia, camaradas. Me chamo Suelen e sou do MAB, né? E o MAB tem alguns eixos de atuação que a gente vem construindo desse último período. Os crimes ambientais, a crise climática e a questão dos atingidos por barragens, né? Dos nossos antigos, né? Pelas construções, operação das barragens, né? Mas nesse último período a gente tem se dedicado muito aos eventos extremos climáticos, né? Principalmente das secas e as enchentes. E um grande desafio que a gente vem identificando é que os atingidos e atingidos pelos eventos extremos climáticos não se reconhecem como sujeitos de direito. E eu acho que isso vem muito dessa perspectiva de não conseguir enxergar qual é esse inimigo, né? Porque fica colocado como se o inimigo fosse a natureza. Só que a gente sabe que não é. A gente sabe que é culpa da construção de um sistema que vem colocando, né, toda essa lógica predatória sobre os nossos bens naturais e que vem nos colocando nessa situação. Então eu queria primeiro trazer isso. E a segunda coisa é também trazer essa perspectiva da transição energética, né? Que a gente vem dentro do MAB colocando um questionamento histórico sobre o modelo energético, né? Que não basta questionar somente a matriz, mas sim o modelo. E eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre esses 2 eixos. Obrigada. Rapidito. Yo quiero agradecer y felicitar esta mesa. Y quiero poner un punto y destacar la importancia absoluta de reconocer la fuerza propia y la capacidad creativa de los quilombos, de las mujeres indígenas, de las mujeres urbanas, de las mujeres viejas, etc. Todas diferentes y todas con capacidad de tejernos para sostener. Y eso es eminentemente político, es decir, es otra forma de crear tendencialmente comunidad política. Vamos. Bom dia. Parabéns pela mesa, foi sensacional. Acho que
vale muito a pena a gente passar horas no aeroporto, se desdobrando para estar aqui, porque é isso, né? Isso fortalece muito. Então, a minha pergunta, principalmente para quem está dentro desse campo da universidade, como é que a gente começa a trabalhar a universidade para a sociedade? Porque a universidade é muito acadêmica, ela tem um sistema dentro dela que a pessoa fala assim, eu sou doutor, né? Então tem um trabalho, que a gente sabe de pesquisa muito grande, que a pessoa para chegar no doutorado, ela tem um trabalho, uma pesquisa muito direcionada. Mas essa pesquisa, a pessoa está aqui. Como é que a gente consegue ampliar esse debate, por exemplo? Eu que atuo no campo da cultura, a gente está fazendo um trabalho de cultura e clima. Então eu chego nas universidades e digo assim, olha só, eu sou produtora, tem um artista que ele vai precisar de uma pessoa do administrativo, porque não tem, eu preciso de uma pessoa de contabilidade, não tem. Então como é que a gente consegue fazer essa relação de tirar esse conhecimento acadêmico, essas pautas que são importantíssimas, e começar a levar para dentro dos eixos de discussão da educação, principalmente básica, e a gente levar para dentro de outros setores, para que saia, rompa um pouco esse trabalho de atravessar pontes, de dizer que só dentro das universidades existe conhecimento. O conhecimento ancestral, ele é passado, ele é oral, e isso não vai se perder, ele vai se perpetuar. Então eu queria saber como é que vocês veem isso, se existem iniciativas para que eu também possa fazer dentro do meu território. Obrigada. Quero saudar aqui essa mesa, foi uma grande alegria. Muito obrigada, Pedrina, por trazer uma fala tão potente, né? E trazer as referências do Nego Bispo, que eu quero também dizer que eu vi o livro dele lá na mesa do Glauco, A Terra Quer, e ontem eu falava com alguns companheiros aqui sobre essa referência importante de estar nesse debate. Agradecer também, Silvia, por essa lembrança, né, tão bom e tão forte que está aqui também, né, com sua presença, de lembrar de outros tempos em que a gente também pensava sobre esses processos, né. Queria dizer que, na verdade, é mais uma reflexão e como é que nós aqui nessa força coletiva que está se fortalecendo nessa reunião, porque aqui é um bebedouro, digamos assim, né, estamos bebendo aqui de informações para fortalecer nossas lutas. E eu fiquei muito instigada, assim, com essa ideia de que, na verdade, é uma angústia mesmo, de como é que a gente traduz essa experiência dos territórios, né, essa riqueza, de uma forma que ele possa impactar na proposta de um novo modelo mesmo, de arranjo econômico. A gente, como feministas, temos falado sobre isso há 20 anos, mais ou menos. Tivemos perto de uma virada, né, mas o crescimento econômico chegou com uma matriz de governo, né, preciso falar sobre isso aqui no Brasil. Então, assim, como é que a gente retoma os arranjos de território num modelo mesmo de energético, de economia, né, de sobrevivência e sustentação da nossa sociedade? Porque a financiarização da vida avançou muitos quilômetros para dentro de nossas vidas, né? Então, aqui, queria também dizer e deixar aqui uma inquietação de como é que nossa força política feminista, nas diferentes organizações e movimentos, desde onde que eu estou pensando, como é que a gente vai incidir sobre o BRICS, se é essa a nossa realidade de financiamento? Vamos cobrar a fatura da Dilma Rousseff, naquele momento em que ela estava na beira do impeachment, e o feminismo brasileiro foi lá segurar a mão dela, numa iniciativa chamada pela Márcia Tiburi, pela Cátia Abreu, quem diria, mas foi isso. E nós estivemos lá em diversos momentos, 2 momentos, pelo menos eu, enquanto articulação de mulheres brasileiras. Então, assim, como é que a gente incide nessa possibilidade desses arranjos de contenção de danos nesse momento, sabe? Então, quero agradecer muito e deixar aqui essa reflexão de um arranjo que a gente tem que fazer enquanto forças feministas diversas dentro dessa sala. Tem um chamado, tem um desafio. Então, queria deixar aqui e saudar mais uma vez essa mesa. Foi muito confortante ouvir essas palavras, né? E axé. Obrigada. Bom, começar aqui com Pedrina. Pedrina, não me veio outra frase na cabeça que não seja aquela: a vida presta. Ouvi a sua experiência, não me veio outra, né? Então eu fui motivada também por você a subverter, viu, Graciela? Graciela ontem nos provocou e eu relanço a provocação, né? Eu tenho ouvido muito falar, em especial nos espaços partidários e sindicais,
de uma campanha, de uma pauta da industrialização. E aí Graciela nos provocou ontem. E eu fiquei com aquilo na cabeça e continuo com ele, então, e com ela, e jogo para vocês, porque eu acho que essa pauta está vindo de um modelo que não nos agrada, né? De uma proposta de industrialização que não nos cabe, mas ao mesmo tempo a gente não pode se omitir, né? Então a gente não pode pecar por omissão. Então eu fico imaginando, e acho que cabe para essa mesa aqui, a gente pensar, então, que modelo de industrialização, se esse debate é pertinente, como que o feminismo se apropria disso, enfim, e a revolução virá. Acho que tinha duas pessoas ali. Passar por aqui é o pior lugar. Bom dia, gente. Eu sou Rivane Arantes, estou coordenadora na coordenação colegiada do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. Eu queria saudar a mesa, né, porque trouxe questões muito relevantes, e saudar a mesa pelo que ela é. Eu acho que nesse tempo de fascismo a gente tem uma professora argentina em nossas terras, é uma coisa muito interessante. A gente tem uma companheira de periferia que está num espaço que coopera para que vidas possam existir, e a gente tem uma companheira quilombola dizendo qual é o mundo que ela quer viver. É algo que eu acho que é digno de a gente dizer, né, da importância disso. Bem, e a minha questão, eu estava pensando, essa mesa me fez pensar de que efemeridade, velocidade, novidade e urgência são parte de alguns dos sintomas que têm contribuído para mudar o padrão e o modo de produção do viver, e também o modo de como é que a gente frui as coisas. E isso exige contraditoriamente, cada vez mais de nós, processos de síntese pensando uniformidade, pensando monocultura, né, em detrimento daquilo que tem sido dito aqui, a pluriversidade, a biodiversidade, e se assenta, sobretudo, na apropriação, na despossessão dos saberes, dos modos de vida tradicionais, dos territórios ancestrais, das riquezas naturais. Agora se apropriou até daquilo que está dentro de nós, daquilo que nos constitui. Ontem foi dito isso, daquilo que nos constitui, os nossos desejos, para transformar isso em dados, em negócios, né? E isso tudo ocorre descartando-se os sujeitos, descartando-se as humanidades. E quem está na base disso, sendo negativamente impactados, somos nós, mulheres. São os povos racializados, né? E nessa lógica toda, contraditoriamente, tem restado a nós, mulheres, sobretudo, a obrigação quase que naturalizada, quase que essencializada, né? A tarefa de limpar a sujeira produzida pelo capital, de lidar com os territórios aí de sacrifício. Então, somos nós que somos as guardiães das sementes, somos nós as que temos protagonizado as lutas pelas revitalizações dos rios, contra, né, o barrageamento das águas, pela limpeza dos territórios. Vocês lembram da epidemia das arboviroses, que acometeu aqui o Brasil? Então, nós éramos acusadas de não ter limpado o quintal, e que era nossa obrigação ter limpado o quintal, para não proliferar, né, aquele vírus. Então, assim, isso que eu estou fazendo aqui é uma denúncia, né, porque o cuidado, não o cuidado proliferado como bem-estar individual, mas o cuidado baseado no princípio da corresponsabilidade, é parte das tarefas, eu acredito, de todas as pessoas que vivem nesse planeta. Portanto, é uma tarefa coletiva, né? É uma tarefa, inclusive, contra-hegemônica, nesse contexto aí, em que o capital ele se assenta na competição, né? Então, eu queria trazer essas reflexões, porque não dá para que nós, mulheres, sejamos eternamente responsabilizadas por essa tarefa que deveria ser de todo mundo. Não vai aqui uma crítica ao cuidado. Acho que cuidado é fundamental, mas não pode ser uma tarefa essencializada, naturalizada das mulheres em detrimento, né, do capital que fica liberado para sujar o mundo, para poluir, para fazer e acontecer. Nesse sentido, obrigada. Bueno, muchas gracias por las expositoras.
esto de pensar desde lo local hacia lo global me parece como clave y fundamental. Y algo que quería traer, que me parece que es como la mesa adecuada, yo hago el seguimiento de un acuerdo que es el acuerdo de Escazú, que es sobre participación, acceso a la justicia en temas ambientales y acceso a la justicia. Pasa que estaba tan alto estos días que pensé que alejado. Entonces allí tiene el artículo que es sobre defensoras ambientales y también traer esto de que bueno, en el 2023 fueron 196 los asesinatos a defensoras y defensores ambientales, siendo América Latina la región más peligrosa para la defensa del territorio. Entonces también este seguimiento que hago en el acuerdo siempre extraño mucho a mi movimiento feminista, porque también las defensoras ambientales tienen sus violencias particulares, sufren sus violencias particulares. Y bueno, me pregunto, y creo que era como la mesa adecuada, no sé a quién, pero cómo, o preguntarnos para en el correr de las jornadas, cómo desde los movimientos feministas podemos acompañar a estas mujeres que tienen sus violencias, que sufren sus violencias particulares hasta la muerte, ¿no? Berta Cáceres es un ejemplo de eso. Entonces, nada, traer este tema al movimiento feminista. Sim, 3 minutinhos, gente. Caramba, gente! Estamos com a corda no pescoço. Então, eu não vou responder, mas eu vou trazer uma reflexão que eu acho que tem me inquietado. Eu acho que é grande parte da minha inquietação na realidade de vida e principalmente agora na Open Society, que é como a gente utiliza o que a gente tem acesso. É o que eu tenho acesso. Jolusa, eu acho que principalmente aqui o que esse trio aqui, né, trouxe assim. Eu não sei o quanto a gente avança se a gente ficar cobrando coisas do passado e principalmente coisas que foram feitas especificamente por pessoas e mulheres e lideranças do campo da esquerda. Eu não sei o quanto a gente avança se a gente continuar com essa lógica de atuação. Eu sei que a gente pode avançar e que a gente pode encontrar muito mais aliados, e aliados com poder político e financeiro e cultural, se a gente quiser construir um movimento que nos leve a um processo de síntese, não só de contraposição ao neoliberalismo e ao extrativismo, mas que nos leve a um estágio de síntese de um novo modelo de vida, né? De construção de experiência de vida. Talvez, do lugar onde eu estou agora, eu consiga desenhar a possibilidade de a gente se constituir, e aí eu acho, e é de a gente também, né? Porque uma filantropia política como a Open Society, ela quer fazer parte disso, sabendo que a Open Society tem um lugar muito específico. Mas é entender qual é o organismo que se constrói a partir de experiências como estão nesse seminário, que vão entender por que é necessário, Rivane, né? Quem está na urgência do dia mesmo, que pega na pele, o que pega no estômago, na preocupação dentro de casa, na preocupação no terreiro, no quintal ali, no rio. Quem é que está em posições, outras táticas estratégicas, e quem é, por exemplo, que está faltando nesse diálogo? Por exemplo, economistas que nos ajude a conectar modelos socioeconômicos que ocorrem em diversos lugares do planeta, mas olhando para cada país, por exemplo. Quais são as especialidades que a gente precisa ativar para que elas mapeiem e façam a construção a partir disso? Não é? Qual é o impacto econômico, político, sociológico que tem o território quilombola, ou, por exemplo, uma flona? Eu tive 15 dias de férias depois de 1 ano e 8 meses trabalhando. E eu decidi ir para a Amazônia e ter experiências a partir de lá. E fiquei um tempo numa flona.
e ver, por exemplo, como ali a vida se organiza de outra maneira e que a tensão entre a entrada de um turismo predador, né, e a atividade econômica de cuidado, a tensão é muito pulsante. Então, eu diria que eu estou disposta a apoiar uma arquitetura como essa. Porque também eu acho que o desafio será de fato que a gente deve colocar ou quanto de força a gente coloca nos BRICS para o ano que vem, que vai ser presidido pelos Estados Unidos, e que por mais que, enfim, não vou nem entrar nesse debate, mas isso é o que está dado, ou a gente se centra em construir saídas agora mesmo para o Brasil de 2030, para a Colômbia de 2030, não é? O Peru de 2029, aliás, de 2030 também, mas o Chile de 2029. Como é que a gente pode, na arquitetura das nossas lutas, entender que algumas estarão no fronte, outras em atividades mais estratégicas de meio, e outras vão estar numa posição tentando construir esse caminho para a síntese poder começar a se dar com mais organicidade, ampliação e profundidade. Porque a gente está falando de mudança de valores, a gente está falando de aspectos emocionais, de como a gente se relaciona com as pessoas nos seus diversos ambientes e atos da vida, né? E eu acho que aí, termino com isso, a gente precisa olhar para as pessoas que não estão organizadas e principalmente para as novas gerações de jovens e de adolescentes. Essa galerinha está comendo o mundo. Então, como é que a gente pode comer o mundo junto com elas a partir da perspectiva do que elas querem e principalmente sabendo que elas estão vivendo as urgências de hoje noutra intensidade, que a velocidade, por exemplo, e emergência que Rivane traz, toca essa turma dos 13, 14, 15 anos num lugar profundo, emocional e de dilemas da vida como a gente não viveu, né? Então, contem comigo nessa conversa, nessa construção. Peraí, comigo e com Renata, que está ali atrás. Eu não estou sozinha nessa, não. Mostra a cara, Renata. Então, agradecer pela oportunidade, agradecer pelas perguntas, pelas reflexões, mas tem horas que eu estava aqui pensando, né? A primeira pergunta foi da nossa amiga lá do Rio Grande do Norte, né? Ela falou que pode tirar desse encontro. E é uma coisa que a gente sempre pergunta, né? A gente faz os eventos, como é que a gente está saindo daqui? A gente sai daqui carregado de muitas motivações, mas também de muitos desafios. Eu acho que a resposta volta para lá, como que a gente vai se organizar. Eu não teria essa resposta, mas a gente pode buscar caminhos coletivamente, né, para que a gente possa construir, porque são territórios diferentes, são estados diferentes, mas a gente pode, hoje a gente tem a internet, né, que nos ajuda a nos comunicar e a partir disso a gente criar estratégias conforme a realidade de cada localidade. E um outro ponto que a colega falou ali, que a gente precisa entender e estar muito atento é quem são os nossos inimigos. A gente precisa identificar quem são os nossos inimigos, para a gente não estar tratando como amiguinho, né? E aí depois ele vai dar rasteira na gente. Isso, então é preciso estar atento, ter essa atenção a quem é nossos parceiros, quem é nossos inimigos, quem está topando com a gente e quem não está, para que a gente possa avançar. E no mais, assim, é isso, é dizer que a gente estamos em processo de evolução e revolução o tempo inteiro, né? Eu, enquanto essa mulher preta, quilombola, fico me questionando, e assim, mas eu também tenho esse esperançar de que outros mundos é possível, de poder reimaginar outros mundos a partir da gente mesmo. É a gente entender esse nosso lugar no mundo e transformar. Então é a mensagem que eu deixo aqui. Eu sei que existem muitas organizações, instituições, inclusive aqui eu trabalho, que é a Coinonia, que vem desenvolvendo um trabalho lindo no território do Baixo Sul, inclusive com alguns jovens, que a gente está fazendo um trabalho agora, que é a Agência pelo Clima, os jovens de comunidades, territórios quilombola, que é exatamente investir nessa juventude para que elas possam dar continuidade.
né? A gente tem que respeitar os mais velhos, estar pegando as referências dele, mas a gente precisa investir nessa nova geração que está aí, inclusive muitas sem perspectiva, né? Com essa coisa da internet. Então a gente precisa fazer com que eles vejam a internet como um instrumento de formação para a vida e que eles voltem para os territórios contribuindo de uma forma efetiva. Muito obrigada e é isso aí, vamos seguir juntas. Bom, eu não tenho muito mais para contribuir. Eu acho que é isso. Sobre as perguntas em geral, penso que temos duas partes, né? Uma parte é recuperar os nossos saberes ancestrais, os nossos saberes territoriais. Eu acho que vocês são um exemplo vivo disso. Temos muita coisa que está acontecendo, né? Os empregos verdes dentro das comunidades, a forma de organização do cuidado dentro da comunidade, a forma de organização da produção, essas formas de vida capitalistas e essas economias predatórias não podem mais. A gente tem que pensar nesses outros mundos possíveis, mas também temos que entender, como a Pereira fala, quem são os nossos inimigos. E o nosso inimigo é forte, é grande, é potente. Então, é recuperar os saberes ancestrais, mas é saber também que temos que transformar e temos que lutar por esse outro mundo possível. E esse outro mundo possível é também disputando em todos os espaços. E com a pergunta sobre como levar a universidade para a sociedade para a universidade, eu acho que é uma grande tarefa aqui no Brasil. Eu fiquei muito impressionada quando eu cheguei. Imagina a universidade, a faculdade de economia. É uma coisa, uma elite, que é insuportável. E a Silvia perguntava como trazer os economistas. Os economistas são pessoas muito complexas e difíceis. Nós também somos. Não, mas é um pensamento que não nos inclui, que não vai pensar em mulheres, que não vai pensar em pessoas racializadas, que dificilmente vai considerar as nossas realidades. Então, eu acho que as cotas foram um elemento fundamental. Nesses últimos 10 anos eu vi se transformar um pouco essa universidade, trazer essas experiências locais e ter essa possibilidade que uma mulher quilombola esteja discutindo relações internacionais. Ele começou a falar e eu falei, eu entendo muito. Eu comecei dando aula de relações internacionais e as alunos são maravilhosos, agora os colegas, os pesquisadores. Gente, é muito difícil. Então, eu acho que dar esse lugar, esse espaço de poder para essas novas gerações que estão chegando, conseguir também levar para essas novas gerações que estão chegando ávidas de conhecimento, querem muito tecnologia e coisas, mas estão sendo formadas numa sociedade e num capitalismo que prega muito pelas individualidades. A gente tem que romper isso, temos que conseguir chegar a essa juventude, a essas adolescências, mostrando para eles que o caminho é político coletivo, não é individual. Então, eu acho que é isso, fortalecer os nossos espaços, trazer essas experiências locais, mas entender que é uma luta política que vai além, que temos que transformar a sociedade, temos que revolucionar o mundo e temos que conseguir colocar a vida no centro. Como fazer isso é difícil, a gente está tentando. Mais uma vez, agradecer a Marga Oliveira, a Pedrina Belém e a Silvia Siqueira por essa mesa fantástica, inspiradora, potente. E a gente vai seguir imediatamente para a próxima mesa.